então aquela aula que eu estava devendo para vocês. Na verdade, nós vamos postar dois vídeos hoje, duas aulas. São vídeos rápidos assim, que eu estou apresentando para vocês as aulas da quarta, da apostila quarta e quinta aula, tá? Então o primeiro vídeo vai falar sobre postura, certo? Para que vocês possam estudar, para que vocês possam reforçar aí o que eu tenho falado nas segundas-feiras com vocês. Bom, a postura, ela tem um conceito próprio para que a gente consiga considerar quando está analisando o ambiente de trabalho. É isso que eu coloco aqui na apostila para vocês. O que eu quero destacar é o conceito de postura, que está aqui, ó. Vários autores conceituam postura, mas a Academia Americana de Ortopedia tem esse conceito que eu entendo como uma situação, uma forma de considerar bem interessante, porque é própria das posturas que a gente vai adotando ao longo do dia e das atividades que a gente se relaciona. Diz assim, e é o que eu quero que vocês guardem, tá? Postura é o arranjo relativo dos diversos segmentos corporais no espaço e no meio onde o corpo está inserido, envolvendo um complexo mecanismo para atingir o equilíbrio, sustentação, a fim de realizar as atividades com maior rendimento e o menor gasto energético, ou menor gasto de energia localizada. Por quê? Porque quando se está com a postura mal condicionada, mal adequada, a gente gasta muita energia, se cansa muito, e tem dor e tem a fadiga, que a fadiga é justamente aquilo que eu falei para vocês na aula das cargas, quando a gente extrapola a capacidade de limite que cada ser humano tem. Então o limiar de suporte, de sustentação, quando ultrapassado, gera a fadiga. Então as posturas, quando elas bem harmonizadas dentro do processo de trabalho, menor será o gasto energético e a pessoa consegue atingir os seus objetivos de trabalho, enfim, do que foi proposto, sem ter tanto gasto energético. Então não existe, o que eu quero dizer com esse conceito, que eu quero destacar, não tem uma postura chamada de a mais certa, a mais adequada, ou inadequada, a pessoa estava na postura errada, até porque não vai se usar mais o termo errado, vai se usar o termo inadequado. Então a postura ela estará inadequada quando a pessoa, quando o ser humano, quando o homem, o trabalhador envolvido no processo de trabalho, ele pega as estruturas do seu corpo e arranja, segundo aquele conceito, de uma forma em que ele faz as atividades, mas chega no final do dia, da jornada, enfim, até antes do final, não gemendo, com dor, com cansaço. Então a postura, a gente diz, estava inadequada. Quando a pessoa consegue realizar as atividades com uma condição em que ela termina as atividades, não deixa nada para trás de atividade, e o seu corpo ele não apresenta sinais nem sintomas de dor, de cansaço, a gente considera que a postura não estava tão inadequada assim. Mesmo que a gente passando no ambiente e olhe uma determinada situação de flexão de coluna, inclinação, rotação, e a gente queira dizer, olha, isso aí são posturas que não estão adequadas. A gente pode dizer isso, porque realmente quando se foge do eixo anatômico normal, que é em pé, com a palma das mãos voltadas para frente, com coluna reta, os braços ao longo do corpo, as pernas bem estendidas, o olhar firme no horizonte, sem a cabeça estar inclinada para frente e para trás, para os lados, a gente diz que a postura dessa pessoa está anatomicamente correta, ou está numa posição anátomo-estrutural adequada. Correto. Se o posto de trabalho puder manter
a cabeça reta, a coluna sem estar se inclinando, se torcendo, enfim, que a gente olhe e entenda que esse corpo está anatomicamente correto, a gente pode até considerar aquele trabalhador, aquele posto estão numa postura, aquele posto de trabalho está permitindo que o trabalhador fique numa postura adequada. Agora, também não significa que quando a pessoa está inclinada, quando ela está com a cabeça muito baixa, ou quando ela está com a sua coluna rodada, que ela está inadequada. O que vai depender, é isso que eu quero dizer, é se ela consegue ou não terminar a jornada sem ter sintomas. Porque às vezes, mesmo numa postura muito adequada, reta e tal, e bem posicionada, a pessoa tem dor, tem cansaços. Então o que vai reger, o que vai regular essa condição e esse julgamento é uma postura que a pessoa realize as atividades que está proposta sem tanto cansaço, sem tanta dor, sem tanta fadiga. Muito bem. Nessa aula também eu destaquei para vocês a nota técnica 060 de 2001 do Ministério do Trabalho, antiga, agora Ministério da Economia. O que essa nota técnica diz e o que é importante destacar dela para a vida de vocês e aquilo que a gente vai cobrar de vocês? Aqui diz assim, a postura mais adequada, segundo a nota técnica, tá? Olha aqui, não é segundo o que eu estou falando, nem segundo a Academia Americana, não. É segundo a nota técnica do Ministério do Trabalho, a postura mais adequada, tá aqui, ó, é aquela em que o trabalhador escolhe livremente o que pode ser variado ao longo do tempo. Então, a postura mais adequada é aquela que o trabalhador escolhe livremente e que pode ser variada ao longo do tempo. Então, a gente diz que essa postura está adequada sim. A concepção dos postos de trabalho ou de tarefas deve, aqui sim diz, ó, favorecer variações posturais. Então, não é uma postura fixa. A postura mais adequada é aquela que é flexível, é aquela que ele alterna, sentado, em pé, caminha, volta, para, gira. Isso é a postura correta. E o posto de trabalho, diz aqui, a concepção do posto de trabalho e da tarefa no posto deve favorecer esse tipo de situação. E aí a gente vai dizer que as posturas estão adequadas. Principalmente a alternância, diz aqui, entre pé e sentado. Porque a nota técnica do Ministério do Trabalho, essa 060, ela fala sobre a postura em pé e sentada. O forte da nota técnica é isso, destacar a postura em pé e a postura sentada. O tempo de manutenção de uma postura deve ser o mais breve possível, pois os seus efeitos nocivos ou não serão em função do tempo durante o qual ela será mantida. Então, o que determina também essa questão da fadiga e do cansaço é a exposição, o tempo de exposição na postura inadequada. Então, a apreciação do tempo de manutenção de uma postura deve levar em conta, por um lado, aqui, ó, o tempo unitário de manutenção, sem possibilidade de modificação postural. E por outro, o tempo total de manutenção registrado durante a jornada de trabalho. Então é muito importante pegar a jornada e ir dando tempos lá, em porcentagem de tempo que a pessoa fica naquela postura. E aí a gente consegue definir se tem extrapola ou não a 40%, 50% de uma jornada. Continuando, os efeitos fisiológicos dos esforços estáticos estão ligados à compressão dos vasos sanguíneos. O sangue deixa de fluir e o músculo não recebe oxigênio nem nutriente. E os resíduos metabólicos não são retirados, se acumulando então e provocando nos extremos do corpo dor e fadiga muscular. Manutenções de posturas estáticas por tempo, olha aí, por tempo prolongado, pode induzir a desgaste nas articulações, nos discos intervertebrais e tendões. Então, a NR17 tem lá no 17.6 que o trabalho estático e dinâmico dos membros superiores e inferiores deverá ser alternado, deverá ser adotado medidas de controle, porque ele é muito desgastante, justamente por isso, porque aqui está escrito na nota técnica. Os esforços estáticos comprimem os vasos sanguíneos e acaba as estruturas envolvidas naquela condição não recebendo o oxigênio e nutriente, gerando cansaço, gerando edema, que é o inchaço, né, pelo sangue que não circula naquela região. E daí cansa muito mais do que a postura dinâmica, que é aquela que a gente está caminhando, se mexendo.
Então, o posto de trabalho, a postura de trabalho adotada em função das atividades e das exigências da tarefa, como exigência visual, emprego de força, precisão de movimento, etc. Os espaços de trabalho no posto de trabalho. Os espaços, as dimensões, né? Do trabalhador, com as máquinas e equipamentos. O acionamento de comandos. Tudo isso leva a amplitudes de movimentos e de segmentos corporais, da cabeça até os pés, que acaba exigindo do trabalhador adaptações e não a tarefa e o posto adaptado a ele. Então, nós vamos ver agora que essa nota técnica aqui, ó, ela vai falar de que a postura em pé e assentada deverá ser permitida no ambiente de trabalho. Porém, existem vantagens e desvantagens nessas posturas adotadas em pé e sentado. Vamos ver então. De maneira geral, na concepção dos postos de trabalho, não se leva em consideração o conforto do trabalhador na escolha da sua postura, mas sim a necessidade de produção. A escolha da postura em pé muitas vezes tem sido justificada por considerar que nessa postura as curvas da coluna vão estar mais alinhadas de forma correta, né? E de forma que as pressões sobre os discos intervertebrais serão menores. Mas existem vários estudos que falam que isso pode ou não ser verdade. Porque existe vantagem e desvantagem para a postura em pé e sentada. Vamos ver então. A manutenção da postura em pé, quando imóvel, tem as seguintes desvantagens. Tendência à acumulação do sangue nas pernas, o que predispõe ao aparecimento de insuficiência valvular, que é as varizes, né, nos membros inferiores. A sensação dolorosa nas superfícies de contato da planta dos pés com o chão ou dentro do calçado, dor nos joelhos e dor no quadril. A tensão muscular permanente, desenvolvida para manter o equilíbrio, que dificulta a execução de tarefas de precisão. A penosidade da posição em pé pode ser reforçada ainda se o trabalhador tiver que manter os braços acima dos ombros, ou inclinação e torção do tronco. E também a outra desvantagem que é citada é a tensão muscular desenvolvida em permanência para a manutenção do equilíbrio, que vai trazer mais dificuldade para a execução dos trabalhos de precisão, como o relojoeiro, soldar a placa de um computador, trabalhar no microscópico. Quer dizer, situações que o olho está sendo muito exigido, não pode ser feito em pé, tem que ser sentado. É isso que está falando aí na nota técnica. Agora, a postura em pé, ela só deve ser justificada nas seguintes situações. Olha ali. A tarefa exige deslocamento contínuo, como no caso de rondas, ou vou botar aqui, expedição, abastecimento de uma esteira, situações em que a pessoa não consiga ficar em pé parada na frente do posto, não pode ser sentada. Aqui diz assim que a escolha da postura em pé só será justificada nas seguintes condições. A tarefa exige deslocamentos para lá e para cá, constantemente. O posto não é fixo. A tarefa exige manipulação de carga com o peso igual ou superior a 4,5 kg. A tarefa exige alcance amplo, frequente para cima, para frente, para baixo. A tarefa exige operação frequente em vários locais de trabalho, fisicamente separados os postos de trabalho. A tarefa exige aplicação de força para baixo, como um empacotamento de um supermercado. Então não pode ser em pé, é o que está dizendo aí. Fora destas condições, olha aqui está escrito na nota técnica, não se deve aceitar em hipótese alguma o trabalho, presta atenção na palavra, contínuo em pé. Aqui não está dizendo que é o trabalho eventual, nem o trabalho habitual, mas o permanente. Fora dessas condições citadas aqui em cima, o trabalho permanentemente em pé não deve ser aceito por nós da área, vamos dizer, da saúde e segurança no trabalho. E então o texto termina dizendo assim: muitos profissionais, na ânsia de resolver as dificuldades dos empregadores, têm emitido opiniões favoráveis ao trabalho em pé, apenas para evitar que o plano de trabalho seja adaptado
o que acarretaria um certo custo monetário às empresas. Ora, os custos dessas pequenas adaptações são mínimos, diz a nota técnica, se comparados à fadiga e à penosidade das tarefas que vão ser executadas em pé durante todo o dia e por vários anos. Na maioria das vezes, nem é o gasto econômico que está envolvido na origem dessa dificuldade, mas a maioria das vezes o que acontece é que muitos empregadores têm a falsa impressão de que se a pessoa sentar no ambiente de trabalho, ela vai ser induzida à indolência, quer dizer, à vadiagem, à malandragem, à preguiça. O que, termina o texto dizendo, é uma falácia. O que evidentemente trata-se de uma falácia, ou seja, um papo furado. Então, gente, tem muito cuidado, a partir de agora vai ter muita auditoria visitando as fábricas e vai exigir que as pessoas sentem. E o argumento que a gente tem que ter é isso que eu estou sublinhando aqui. Se o posto de trabalho e a tarefa se enquadrar nisso que eu marquei aqui agora para vocês, então não senta. Mas se não tiver enquadrado aqui dentro, fora dessas situações, olha aqui, ó, não se deve aceitar em hipótese alguma o trabalho contínuo em pé. Continuando então agora a quinta aula, nota técnica 060, a posição sentada. Olha, muitas vezes sentado o dia todo também causa bastante desconforto. A imobilidade postural causada pela posição sentada também causa uma desnutrição dos discos intervertebrais e também de encaixe no quadril, que gera dor e que gera cansaço, além do que muitas vezes leva à flacidez abdominal, gerando aquilo que comentei com vocês na aula, que era a barriga do sedentário. Então a postura de trabalho, ela é aceita sentada, sim, mas não 100% das atividades. O bom seria que nós alternássemos, como diz a nota técnica, as posturas. E que não chegássemos nunca a 100%. 100% não, porque a gente não fica 100% do trabalho no posto, da jornada no posto. Mas até 80% da jornada é o que se tolera em pé, sentado. O ideal é que não passasse de 80%, que quer dizer o quê? Tipo 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Mas por quê? Por causa dessas desvantagens que a gente encontra na postura sentada, que está aqui, ó. Desvantagens da postura sentada. Pequena atividade física geral, que é o sedentarismo. A adoção de postura desfavorável se o posto não estiver bem adaptado por lordose, que é a extensão acima do normal da coluna, ou cifose, que é a flexão do tórax sobre a mesa. A êxtase sanguínea nos membros inferiores, quer dizer, o sangue parado, e aí não andando o sangue acaba dando edema nas pernas, nas panturrilhas, nos pés, nos tornozelos. Essas são as desvantagens da postura sentada. Por isso que a nota técnica diz que o bom é variar entre pé e sentado. E a vantagem qual é da postura sentada? Porque eu falei antes da em pé, e agora vou falar também da sentada. A vantagem é baixa solicitação da musculatura dos membros inferiores, reduzindo a sensação de desconforto e de cansaço quando fica só em pé. Então a vantagem é essa. Vantagem da postura sentada: possibilidade de evitar posição forçada do corpo, menor consumo de energia e facilitação da circulação pelos membros inferiores. Tem uma outra vantagem que também que foi falada lá em pé, que sentado a gente consegue trabalhar com melhor precisão dos olhos nas atividades que têm exigência visual. Então, pessoal, o conforto do trabalho sentado e em pé é em função desse resumo aqui. O conforto do trabalho na posição sentada e em pé, segundo a nota técnica, é o tempo de exposição, de manutenção da postura, a adaptação das exigências visuais e dos espaços para as pernas e os pés sobre as bancadas, a altura do plano de trabalho e as características dos assentos. Eu terminei então aquela aula e estou reforçando aqui para vocês como se escolhe então uma cadeira.
E aqui está os vários itens que condicionam um assento como ergonomicamente correto. Não precisa de selo de ergonomista, nem de certificação de ergonomista algum, porque nós não temos ainda no Brasil um órgão certificador. Algumas empresas que vendem cadeira andam vendendo cadeira por um valor bem acima do mercado, porque um ergonomista emitiu um parecer, colocou um selo e ainda está escrito lá, segundo a NR17. Olha, por enquanto ninguém está pedindo para as cadeiras ter selo segundo a NR17. O que a gente tem que fazer é ir no mercado e ver se as cadeiras têm essas condições que a gente está citando aqui, dentro das caixas de texto que eu coloquei aqui para vocês. Ela tendo essas características, ela está de acordo com a NR17 e não precisa pagar mais por isso. Terminei a aula daquela semana e vou terminar aqui com vocês com esse fluxograma que eu falei para vocês poderem ter na vida profissional depois de vocês, para lembrar quando é que vão recomendar o trabalho em pé e sentado. Então tá assim. Tipo de trabalho. Primeira coisa é isso, que a gente tem que olhar nesse fluxograma. O posto de trabalho é móvel, olha aqui. A pessoa se move, caminha para cá e para lá, não para no posto. Então o posto de trabalho é em pé. Está aqui embaixo a caixa de texto. Vai direto para o trabalho em pé. O tipo de trabalho o trabalho é num posto não móvel, mas ele é fixo. Posto de trabalho fixo. E ele tem peso, a pessoa carrega peso ou levanta peso na bancada de trabalho, mesmo sendo fixo. Olha lá embaixo, o posto de trabalho pode ter uma banqueta ergonômica, mas não uma cadeira. Uma banqueta ergonômica para entrar e sair rapidamente do posto. O posto de trabalho é fixo, mas não levanta peso, olha aqui, ó, ele é leve. Ele é um posto de trabalho leve, mas não existe no posto de trabalho espaço para as pernas sobre a bancada. Então a gente não vai dar uma cadeira, a gente também dá um encosto, um selim, uma banqueta ergonômica, não uma cadeira. É o que está nesse fluxograma, para vocês lembrarem. Voltando, o posto de trabalho é leve e a pessoa tem espaço para as pernas, mas ela levanta muitas vezes ao longo de uma hora, mais de 10 vezes por hora. Então a gente não dá nem banqueta e nem cadeira, fica em pé. Preste atenção. Aqui tem talvez uma dúvida. O posto de trabalho é leve, não levanta peso. A pessoa tem um bom espaço embaixo da mesa, tudo certo. Mas ela não para no posto. Ela caminha para lá e para cá e ela teria que levantar se desse uma cadeira, mais de 10 vezes em uma hora. Então ela tem que ficar em pé. Não dá nada, nem banqueta e nem cadeira. Agora, o posto de trabalho é fixo, o trabalho é leve, tem espaço para as pernas e ela não levanta mais do que 10 vezes em uma hora, então ela recebe uma cadeira chamada cadeira caixa alta e ela pode até compartilhar com outros colegas na sua área de trabalho. Então o que está em jogo, se vocês observarem, é que seja leve, tenha espaço para as pernas e que fique mais fixo. Volto a dizer, o posto de trabalho, a tarefa é um posto fixo, leve, tem espaço para as pernas, não levanta muitas vezes, mas fica muito parado na frente da bancada, recebe uma cadeira. Que cadeira? Uma cadeira de caixa alta, não é a cadeira da secretária, não é a cadeira do escritório. Cadeira aquela com pistão elevado, com apoio de pé certinho e pode compartilhar com outros colegas. Encerro aqui a aula número 5, número 4 e número 5. Na aula número 6, que eu vou fazer agora um fechamento aqui, vou encerrar e vou abrir um outro vídeo só da aula número 6, tá bom? Até daqui a pouco.